Vamos dar início às nossas conversas com o corpo. A todos os que já estão presentes, obrigada por estarem aqui mais uma vez. Àqueles que ainda vão chegar, que depois vão ver em diferido, agradeço também já, porque é muito bom saber que há interesse nestas temáticas. E hoje temos connosco o Thomas Rippenhausen. Hoje é o nosso quarto encontro virtual destas conversas com o corpo, deste ciclo, onde o tema vai aprofundar um bocadinho dos três encontros anteriores, onde se falou da respiração, do grounding, dos bloqueios físicos e emocionais, e o Thomas vai aqui fazer um bocadinho de uma ponte nestas temáticas e o que é para nós, psicoterapeutas corporais, esta perspectiva, nesta visão integrativa destes diferentes temas. Dizer-vos que temos espaço para perguntas e respostas. Esse espaço tem no vosso chat, podem colocar as vossas dúvidas e depois eu no final irei lê-las. Ou então também podem no final abrir os vossos microfones e falarem diretamente com o Thomas. E é sempre um prazer ver esta dinâmica dos nossos corpos a comunicarem-se. É assim, Thomas, estás disponível depois para essas perguntas diretas? Claro. Claro. Nós gostamos desta dinâmica, não é? Então, posto isto, falar-vos um bocadinho do Thomas, de mim não é preciso porque todos vocês me conhecem, mas do Thomas dizer-vos que, então um bocadinho eu confirmei, porque tinha aqui uma falha, que fez formação direta com a Gerda Boysen, que é um prazer para quem se conhece um bocadinho das psicoterapias corporais. Então a Gerda Boysen foi a criadora da psicoterapia biodinâmica e o Thomas em 1985 esteve a fazer essa formação direta com ela em Londres e que depois teve a honra de trazer para Portugal e eu tive a honra de receber dele e de outros formadores fantásticos esta formação e é um privilégio dar aqui continuidade a uma empresa que foi construída com bases sólidas, as asas e raízes. Hoje vocês vão ver alguns slides que o Thomas vos traz com o logotipo das asas e raízes, com a história desta continuidade da biodinâmica em Portugal e do qual eu me orgulho muito de fazer parte desta história. Thomas Rippenhausen é psicoterapeuta corporal, é membro da Associação Europeia de Psicoterapia Corporal, faz parte da Comissão Ética dessa mesma organização, da IABP, e também da Comissão Ética em Portugal da Federação Portuguesa de Psicoterapias. Sim, Thomas, não me enganei em nada. É um membro consultivo do Instituto Português de Psicoterapia Corporal. E é isso, agradeço-lhe muito este conhecimento, esta sabedoria e este tempo que ele vai disponibilizar connosco hoje. Bom, posto isto, Thomas, hoje o tema é o nosso movimento espontâneo, não é? Vamos estar aqui um bocadinho mais ou menos espontâneos e passo-te a palavra. Bom, obrigado por essa introdução. Queria só juntar mais uma coisa. É verdade que eu tirei a formação base em biodinâmica, mas, como se falou sobretudo no encontro com o José Luís, dentro da psicoterapia corporal há dezenas de correntes, ou dezenas de escolas. E a biodinâmica é uma que continua a valorizar muito. Mas hoje em dia, então, convém integrar diferentes abordagens, o que a maior parte das pessoas fazem. Então, eu tirei outra formação em biossíntese, mas como não me identifico nem com A nem com B a 100%, fui criando então essas asas e raízes e agora o IPPC, sob a direção da sua eminente diretora, resolveu então criar uma abordagem integrativa, onde pessoas de diferentes formações fazem parte. Então, eu não consegui estar presente durante as três conversas que já houve, mas tive o cuidado de ver os três vídeos, e então, em relação àquilo que a Regina, José Luís e Milagros trouxeram, vou repetir algumas coisas e trazer talvez umas coisas complementares. Queria dizer que, de facto, estou interessado em que isso seja um diálogo, que se calhar é um pouco mais difícil
com as regras que temos aqui no Zoom, porque de facto convém que os microfones estejam desligados quando uma pessoa está a falar, mas se alguém quiser dizer alguma coisa, chega a pôr a mão assim visível e essa pessoa pode abrir e não preciso ser eu falar aqui 40 minutos seguidos. Eu tenho alguns apontamentos, mas não são muitos, então tem muito espaço aqui entre as minhas linhas para vocês entrarem. Então, queria começar com a respiração. E a respiração não é por nada que foi o tema das 3 pessoas. Tanto a Regina tinha isso mesmo como tema da noite. O José Luís faltou-se de falar, é Milagros igual. Por quê? Porque a respiração é o link mais óbvio, mais natural e mais fácil de aceder entre o corpo e a psique. E a cada momento esse link funciona, bem ou mal, mas funciona, senão já estaríamos mortos. E, então é muito importante, muito oportuno, digamos, tomar a respiração como início da entrada nesta área da psicoterapia corporal. E para mim, o que a psicoterapia corporal faz não é tanto de ensinar a respirar, porque as pessoas respiram. E o ensinar pode ser um pouco problemático. Nós, acho, na psicoterapia corporal, desaprende-se a respirar mal. As pessoas respiram menos mal. E não há uma respiração certa, porque a respiração tem imensos fatores das pessoas, da idade, das ocupações, dos momentos. São milhões de variantes que ninguém consegue dizer como há de ser naquele momento e conscientemente estabelecer tem que ser assim. Não. A respiração é uma coisa inconsciente e nós, olhando para ela, conseguimos libertar bloqueios. Mas não é que vamos dizer respira assim ou respira assado. Isso é, ao menos, a minha maneira de ver a respiração. E a respiração, por outro lado, é um assunto muito atual, justamente como se falou, por causa das restrições que temos em Portugal e no mundo inteiro, praticamente. Então, as famosas máscaras. E para falar um pouco, esclarecer isso um pouco mais, trouxe um slide que a Conci, por favor, nos faça ver. E vamos para o 2, não é? S. Pontos. Ok. Então, isto é uma coisa que para quem tirou uma formação na área da saúde não é novidade nenhuma, não tem nada a ver com a psicoterapia corporal. Nós, obviamente, obedecemos aquilo que é óbvio. Isto é óbvio. Nós vemos aqui no meio, entre os 2.200 e 2.800, mais ou menos, mililitros de volume dos pulmões, uma linha que vai para cima e para baixo, são X respirações por minuto, uma pequena inspiração, uma pequena expiração. Isso é o nosso cotidiano e todos fazemos assim. Chama-se aqui tidal volume, como as tides do mar, não é? Então, isso, assim respiramos todo o tempo. Mas agora podemos fazer, o que aqui nos é sugerido, de facto, uma inspiração mais longa. Quer dizer, como aquela curva vermelha que vai lá em cima até os 5.000 e tal, quase até os 6.000. Podemos fazer isso todos uma vez? E mais uma, já agora. Como veem, eu tenho a boca aberta. Eu fiz isso aqui inconscientemente, não pensei nisto de antemão. Nós, na psicoterapia corporal, nada contra a respiração pelo nariz, mas muitas pessoas na nossa cultura têm o maxilar preso. Isso foi falado, acho como pela Regina já há bastante tempo, menor, pelo maxilar preso. E isso restringe a respiração livre, além de outras coisas, de expressão de certas emoções. E então, para nós é importante que a boca seja solta, o maxilar melhor que esteja solta. Isso não quer dizer que a gente tem que abrir a boca, não, mas então fica ligeiramente aberta. Então, isso é a inspiração que todos fizemos, todos conseguimos inspirar muito mais
conscientemente, a pedido, do que na nossa vida cotidiana, que é aquela curva pequenina. Depois também podemos fazer outra coisa, podemos expirar mais. Aqui é a segunda curva, aquela que vai mais para baixo, que vai então dos 2.200 até os 1.100, ok? E agora podemos fazer então uma expiração mais forçada, e depois vou lhes perguntar, fazemos a expiração mais forçada, assim? Mais forte, mais longa, mais demorada e mais profunda. Como fizeram essa expiração mais forte? Quem quiser que abra o microfone simplesmente. Portanto, boa noite. Utilizando a parte abdominal, não é? A respiração vai mais para a zona abdominal, para a parte do umbigo, para a parte pélvica. Sim, a expiração. A expiração forçada, a expiração. Sim, e quem força? É a parte consciente. Eu estou consciente da minha respiração e vou forçar que a respiração... A mente manda, certo? Sim, exato. Mas que parte do corpo é que a mente manda agir? Não percebi, houve um corte no som. Que parte do corpo é que a mente manda agir? Parte do corpo, zona abdominal? Sim, os músculos abdominais. Ok. São os músculos abdominais que fazem isso, que comprimem. Sim, certo. E como era na inspiração? Como é que fazemos esse grande aumento da inspiração? É através do tórax, sim. Zona peitoral. Sim. E o tórax tem que aumentar, porque o tórax cria um vazio, um vácuo, de certa maneira, de maneira que o ar entra nos pulmões. E qual é o músculo mais importante que faz isso? São os músculos torácicos, torácicos. E? Ainda agora tinha dito, agora esqueci-me. Diafragma? Diafragma, o diafragma é o músculo principal da respiração. Mas a Gerda Boysen, já que a Conceição falou na Gerda Boysen, dizia uma coisa engraçada. O diafragma é o portão para o inconsciente. Isso quer dizer que as emoções profundas, quando presas, exigem que o diafragma seja bloqueado. Bloqueado, que é uma palavra que usamos muito, e José Luís usou muito, significa tenso, cronicamente tenso. Então, quando é cronicamente tenso, as emoções não podem fluir, não posso exprimir as emoções, seja em termos de lágrimas, de gritos, de palavras, até as imagens não me aparecem porque está bloqueado. Então, aqui é importante então percebermos, e aqui já se vê, a importância do diafragma. Mas onde eu queria chegar com essa história das máscaras, que foi já falado essencialmente pela Milagros, ou na noite da Milagros, é que nós, no cotidiano, fazemos aquela respiração pequena que se aparece lá no meio, não é? De mais ou menos 500 mililitros, umas pessoas um pouco mais, outras pessoas um pouco menos, conforme as situações, conforme a idade e conforme não sei o quê. Mas, com as máscaras, acontece que as máscaras não deixam passar tão facilmente o ar, nem para sair, nem para entrar. Quer dizer, o volume já é mais pequeno por isso. Depois não sei qual é a vossa experiência, mas a minha eu respiro menos com a máscara. Eu não quero forçar, não gosto muito de ir contra resistências. Então respiro automaticamente menos um bocado. E depois, o ar que inspiro, porque inspiro obviamente, expiro e inspiro, o ar não é o mesmo. Porque o ar, em alguma parte, eu não sei dizer em qual, é o ar que acabo de expirar. Quer dizer, a minha oxigenação, a Milagros falou disso, é muito menor, não sei quanto menor, mas é significativamente menor do que se não utilizasse máscara, porque estou a inspirar de novo o CO2 que acabo de expirar. Então, essa coisa das máscaras, eu acho, depende das pessoas,
depende se usam as máscaras muitas horas ou poucas, eu pouquíssimas, mas muitas pessoas têm que usar a máscara 10 horas por dia por causa do emprego que têm, por causa do caminho no metro e não sei o quê, nos transportes públicos. E há muitas pessoas que utilizam a máscara até ao ar livre, que acho absurdo. Isso a médio prazo, meses e anos, não pode deixar de ter consequências na saúde das pessoas. Isso é a minha convicção. Isso então queria apresentar falar aqui sobre a respiração. Não sei se alguém quer falar disto neste momento. Vou fazer um comentário, sim. Tássia, sim. Então, assim, quando começou essa live e falou da respiração, eu achei muito interessante. Pode falar mais alto? Posso. Mais perto do micro. Tá ouvindo? Sim. Tá ouvindo bem? Quando começou essa live e falou da respiração, eu já comecei a entrar em pânico, porque eu pensava assim, eu não respiro direito. A minha respiração não chega ao meu estômago. Né? E aí quando falou do diafragma bloqueado, eu falei, nossa, agora faz totalmente sentido, né? Que eu não respiro direito. É que as minhas emoções estão reprimidas. E fiquei feliz de ter essa nova consciência. Pois, se calhar posso dar uma sugestão. O que podemos fazer numa coisa destas? Claro, nós somos psicoterapeutas corporais e trabalhamos com pessoas que têm problemas mais graves que suponho que a Tássia tenha. Mas, de qualquer maneira, podemos sempre dar uma dica. Por exemplo, uma coisa mais suave. Se deitar na cama ou outro sítio qualquer, no sofá, põe as mãos aqui no alto, quer dizer, no fundo do arco das costelas, que é por cima do diafragma, quando está sozinha, meia hora ou 10 minutos, põe as mãos e preste simplesmente atenção como as suas mãos se movimentam com a respiração. Não faça nada. Isso a Gara Boys insistiu muito em fazer nada. Porque pôr as mãos já é uma intervenção muito forte. Porque as nossas mãos trazem energia, as nossas mãos trazem calor, as nossas mãos acalmam. Claro que há mãos que são más, isso é óbvio, nem são todas as mãos, mas as nossas próprias mãos normalmente gostamos e fazem-nos bem. Então, faça só isso. A Gara Boys até foi tão longe, eu assisti quando ela deu certificados a um grupo que tinha feito uma formação de 3 anos, e quando ela deu os certificados, ela disse, se vocês aprenderam nos 3 anos a não fazer mal às pessoas, já é muito. Como se vocês não aprenderam a não fazer mal às pessoas. E é um pouco assim, porque a terapia e a psicoterapia corporal e outras podem ser muito interventivas. Tem, às vezes, intervenções que, às vezes, é demais, simplesmente. Seja a nível corporal, seja a nível verbal, seja a nível que for. Não é? Então, por isso, essa é uma dica bastante boa. Ok, mais um comentário além do da Tássia? Mais um comentário dela? Não, para mim não. Obrigada. Sim, outra pessoa? Se não, continuo aqui no meu papel. Então, outro ponto que eu queria falar, e que foi falado, acho mais pelo José Luís, é a relação entre corpo e psique que se vê na postura. E para isso queria pedir à Joana de trazer a segunda imagem. Posso dizer que é uma imagem que adoro, que encontrei nos anos 50. Naquela altura não era preciso referências, portanto eu não sei onde tirei. Eu acho isso espetacular, porque diz tudo. Então, agora, queria então perguntar a cada um, pense um bocado, sinta um bocado. Vamos primeiro, talvez, descrever a pessoa da esquerda e a pessoa da direita, o que se vê simplesmente. Depois podemos interpretar, mas primeiro descrever em termos digamos, de físicos, aquilo que vemos, depois podemos interpretar isso, que isso parece-nos uma pessoa assim. Mas primeiro só descrever. Quem quer começar?
Eu posso tentar. A pessoa da esquerda está mais ativa, talvez mais tensa pela quantidade de ar que tem na zona do peito. Parece um pouco insuflada. A energia está mais na zona peitoral. E a da direita está mais relaxada, está mais ao nível abdominal, a respiração está mais relaxada, talvez insonada, se tipo num aeroporto talvez estivesse assim meio a dormitar, meio relaxada. Pronto, é o que eu consigo ver. Ok. Mais dicas? Eu diria, posso? Claro. Eu diria que a da, meu Deus, agora o que que é? A esquerda, a da direita está respirando menos, está muito contraída e quase não, a sensação que eu tenho é que não tem ar dentro, Uhum. ok? Enquanto que a outra parece que tem ar. Uhum. Eu tenho a sensação que a da esquerda é uma pessoa mais agressiva em relação à postura que tem, e a outra, a certa altura, eu pensei que ela estava quase morta. Ok. Mais? Eu acho que, Desculpa, Cleone. Cleo, fica claro que essa pessoa, essa postura compromete todo o resto, né? E aí nós temos um conjunto de problemas aí. Olha, a questão no pescoço, vai ter ali um centro de energia importante, né? O queixo, aquilo ali está toda comprometida. O queixo de quem? Esquerda ou direita? Dessa que está com pouco ar. A direita. Eu tenho um problema com esquerda e direita, deve ser direita. Mas qual é o problema do queixo? Não, eu disse, bom, ali me parece que fica com uma tensão, né? Está com maior tensão e está projetado. Eu quis dizer que esse fato de não respirar compromete toda a figura, todo este ser, não é só ao nível abdominal, ali torácico, né? A modo como ela não está sentada nos isquios, o modo do pescoço proeminente, tudo isso eu creio que vai comprometer a saúde inteira, não é só ali. É isso que me chama a atenção. Ok. A Tássia queria falar? Sim, acho que eu partilho a da Cleo também e um pouco da Rosa Maria. Eu acho que a figura da esquerda me passa uma impressão de que o fluxo da respiração caminha pelo corpo inteiro, vai do nariz até os quadris. E a da esquerda tem um fluxo que vai do nariz até os quadris. E a da direita, por fazer essa volta, me passa uma impressão de compressão. Então, o ar não chega, né? Ou se ele chega, ele não volta, fica uma coisa estagnada. Ok. Isso até agora fizemos uma descrição mais, digamos, por exterior, como eu pedi, e agora vou pedir para vocês dizer algo, se acharem que se consegue, em termos, digamos, psíquicos. Em termos de... Psíquicos, emocionais, como aquela atitude da pessoa perante a vida. Mas a direita está nitidamente deprimido. Exatamente. É o que eu disse, né? Está morto. Nós utilizamos ainda outra expressão, porque deprimido já é um diagnóstico, nós dizemos colapsado. Mas deprimido não, é a mesma coisa, obviamente. Mas em termos, nós dizemos colapsado. Ok. Mais alguém? Eu, sinceramente, posso? Sim. Quer uma, quer outra, não acho ditas normais. Uma acho muito ativa, demasiado, e com uma postura talvez muito rígida. Eu acho muito passivo, uma postura mais relaxada, mais descontraída, mas também fora do normal. Pois, mas aqui tenho que intervir, porque a biodinâmica favoriza muito o relaxamento. Mas não é esse relaxamento que queremos.
Exato, sim, sim, eu estou a dizer, acho que é um relaxamento em demasia. Pois, como dizia o meu sogro, olha, estás muito relaxada. Exato, demais até. Pois, esse foi o sentido, era o sentido. Aqui, Thomas, é que o da direita, aquela zona dele do sacro, eu conheço esta posição porque já tive problemas no sacro, parece que ele tem o sacro todo, ele está mal postado, ele não está sequer relaxado, ele está relaxado numa postura, para mim isto não é um relaxamento, é uma postura errada, é uma postura de não é relaxamento, é uma postura que já está distorcida. Sim. Aqui parece mais, quando eu olho, se eu puder dar depois uma pessoa mais submissa, ela está toda ela recolhida, parece que há medo. Submissa, eu dizia ainda resignada. Alucinada, medo. Resignada. Resignada, sim, e medo, vejo medo aqui. Sim. Na outra vejo confronto, vejo um peito aberto para a vida, um bocadinho de agressividade, porque parece mesmo, como alguém disse, que mesmo a respiração não é normal, respira mais, está aberto demais, não há movimento, há rigidez. Pois, no regimento pode alguém dizer porque é um desenho, não é? Sim, claro. Mas, isto é do tempo antes dos vídeos disponíveis para nós todos. Mas mesmo assim, concordo contigo. Sim. Mais alguém? Bom, eu queria ainda chamar a atenção sobre o olhar, a direção do olhar. A pessoa esquerda olha para a vida, quer enfrentar a vida e até os inimigos, se calhar, os desafios. É uma pessoa assim, que agarra a vida, acho eu. Essa minha leitura também é subjetiva, obviamente, não é? Não são só as vossas. Mas com a subjetividade vamos bastante longe nisto. E eu chamei a isso leitura corporal cotidiana e quis dizer que todos nós fazemos isso todos os dias. Normalmente não encontramos esqueletos na rua, ou ao menos um pouco melhor vestidos, mas nós fazemos isso todos os dias, olhamos para as pessoas e da maneira como olham, da cor da pele, da postura, até da roupa, nós tiramos as nossas conclusões. Na maior parte são inconscientes, até podemos falar com outras pessoas sobre isso, mas a leitura corporal, que é uma área do nosso trabalho na psicoterapia, é uma coisa que qualquer um faz, qualquer um aprende, talvez não conscientemente, ou provavelmente não conscientemente, e isso orienta-nos bastante na vida, nossa vida cotidiana, não é preciso ser terapeuta para isso. Então, queria, além do olhar, queria chamar, vocês já chamaram a atenção sobre muitos aspectos, queria ainda dizer, a coluna do lado direito tem essa coluna com uma única curva, ou falta a curvatura lá de baixo na altura do sacro, que é muito negativo, então é colapsado, o peito, o tórax é muito pequeno e a barriga também não tem energia. Enquanto a esquerda tem um pouco de energia a mais, porque parece uma pessoa, como alguém disse, com um tórax muito enchido, que tem um pouco a ver com orgulho excessivo, que nos lembra um pouco, desculpem lá, mas pode ser um preconceito, mas em alguns casos, como os preconceitos é verdade, pode lembrar um militar, ou de qualquer maneira uma pessoa rígida. A pessoa rígida então não tem flexibilidade, tem pouca flexibilidade. A pessoa à direita tem flexibilidade a mais, porque não tem um tônus muscular para enfrentar a vida. Então, eu gosto desse desenho justamente porque a partir de um desenho, a partir de esqueletos, conseguimos deduzir tanto sobre essas duas pessoas que nunca vimos. Então, isso queria então, com isto, realçar esse aspecto falado pelo José Luís, da importância da postura. E o José Luís diz, e é assim que é, nós na psicoterapia trabalhamos então com a postura das pessoas, e a postura para nós é resultado da história da vida. Quer dizer, é história ou a vida congelada, que se fixa em padrões típicos de tensões musculares. E o resto vem atrás. Mas as tensões musculares são provocadas por experiências de vida que correram menos bem e que
foram mal digeridas. E nós, em criança, ou mesmo em adulto, temos situações onde não podemos reagir da melhor maneira, porque as convenções sociais não nos permitem isso, até na própria coisa das máscaras, não é? Porque eu também uso a máscara, mesmo porque não quero ter chatices, mesmo quando em situações onde não concordo. Mas para a criança é muito mais grave, muito mais dramático, porque a criança tem esses pais. Depois, há essas pessoas espirituais, entre aspas, que dizem que nós escolhemos os pais. Eu tive sempre muita dificuldade com isso. Em pensar se um pai é violador, que a criança escolheu o pai, isso para mim é muito, muito difícil de entender, eu não vou até lá. Mas essas crianças têm que, mesmo em situações dramáticas, adaptar-se a viver com essas pessoas, com os pais, e todos nós passamos por isso, os nossos filhos também, com pais não ideais, na melhor das hipóteses das pessoas, na maioria dos casos, pais suficientemente bons, e então isso deixa marcas. Essas marcas estão então na postura que trazemos ainda na nossa vida adulta. E então, como Zé Luís disse, com diferentes pessoas, obviamente, trabalhamos de maneiras diferentes, até opostas. Umas pessoas devemos fazer exercícios mais para fazer grounding, enraizamento, por exemplo, para a pessoa do lado direito. Com a pessoa do lado esquerdo, temos que ver como conseguimos descarregar essa tensão excessiva. Enquanto a direita, temos que aumentar a carga, aumentar o tônus. Isso pode ser feito, no caso da direita, faz-se muito de pé, mas não precisa de ser a única maneira de fazer. Na pessoa à esquerda fazemos mais com descarga de energia, por exemplo, com raquete, para ter como uma almofada ou coisa do gênero. Mas, quando falamos aqui do corpo, no nosso contexto, nós devemos esclarecer uma coisa. Nós somos psicoterapeutas. O corpo para nós é um meio, não é o todo. Quer dizer, trabalhamos com o corpo, mas para trabalhar com a psique. Para preparar a pessoa melhor para viver o potencial da sua vida, que não conseguem viver, que nós não conseguimos viver, com as constrições com que temos nascido e crescido. Então, nós fazemos psicoterapia, e o corpo é o meio. E o que nós aprendemos, na nossa vida, e com as pessoas que nos ensinaram, desde, digamos, os anos 20, 30 do século passado, o que aprendemos e podemos transmitir não é só para pessoas em problemas graves que precisam de uma psicoterapia, mas pode ser para qualquer um, seja no processo psicoterapêutico, seja num grupo, seja, como aquela pequena dica que dei à Tássia, para situações que não são graves, mas que sempre podem melhorar, e para a própria pessoa tratar disso. Então, uma das filhas da Gerda Boysen, a Mona Lisa Boysen, inventou uma série de exercícios que chamou Biorelease, meia dúzia de exercícios, talvez, sim, para as pessoas tratarem de si próprios, a dois, ou sozinhos, nesse espírito da biodinâmica, sem ser um processo psicoterapêutico que precisa, obviamente, de um acompanhamento. E, como último, ainda queria falar agora de uma questão, pois, hoje, muitas pessoas cultivam um certo ideal de postura e de corpo. Chama-se vigorexia. Quer dizer, a ideia que o corpo tem que ser com muito vigor, que vão ao ginásio, fazem exercício, e o corpo tem que funcionar bem conforme as indicações dos personal trainers. Isso para nós, por um lado, é bom que o corpo hoje em dia já não é escondido. Quando Wilhelm Reich, que foi, em princípio, é considerado por muitos o fundador da psicoterapia corporal, nos anos 30, trabalhava com o corpo
isto era muito mal visto, não só pelos psicólogos e psicanalistas, mas em geral, porque o corpo era escondido. Chega a olhar para a roupa daquele tempo, dos anos 30, 40 e mesmo 50. Depois veio o Elvis Presley, vieram os Beatles, veio meio 68 e tudo mudou. E hoje em dia, o corpo já não é uma coisa que se esconde, até se mostra. Mas tem o perigo de ir pelo outro extremo, quer dizer, de criar um ideal conforme critérios que para nós não abonam a favor da liberdade do ser humano e da liberdade emocional. Então, em vez de valorizar o corpo como se vê na fotografia, tantas fotografias que nós vemos, não é? No Facebook, na praia e não sei o quê, no Instagram, em vez de valorizar o corpo na fotografia ou até no espelho, a minha maneira de ver como podemos entrar em contato com o nosso corpo é de olhos fechados. E queria propor-lhes fazer este exercício agora por 3 minutos. Podem fechar os olhos ou não. Normalmente, nas sessões individuais, digo às pessoas, olha, eu prometo que não sairei da minha cadeira, não me vou aproximar de si, não vou tocá-lo, vou tocá-la. Aqui prometo o mesmo, mas então cada pessoa tem que decidir, ou vai experimentar, fechar os olhos ou não, ou abrir um bocado, ou abrir e fechar depois, ou vice-versa. Quer dizer, não é uma regra rígida. Então, por 3 minutos, sugiro que vocês, então, estabelecem como estão sentados ou deitados, ou de pé, tanto faz, mas vejam se conseguem manter essa posição durante 3 minutos, mais ou menos. E então, só observar o que se passa dentro de mim, o que eu sinto a nível da respiração, a nível de calor, através a nível de certas partes do meu corpo, se sinto tensão ou até dor, o que sinto durante 3 minutos e registrar isso em palavras. Não precisam de escrever, mas talvez era bom se cada um, no fim desses 3 minutos, tivesse 1 ou 2 palavras a descrever o que nesses 3 minutos sentiu. Deixem a boca solta, Rui e Carlos. Isso, talvez a cabeça não tanto para trás, Rui. E a boca mais solta, Cleo.
e Tássia. E devagar podem abrir os olhos, quem os tenha fechado. Ver o grupo todo. Já nós estamos sozinhos, cada um no seu canto. Ver os outros. E se alguém quiser partilhar uma ou duas palavras daquilo que sentiu, é só abrir o microfone. Eu queria dizer, essas palavras normalmente são banais. Podem não ser, mas muitas vezes são banais. Para nós, não é para publicar num livro. Mas para a pessoa, no contexto, às vezes é um insight. Às vezes é uma surpresa. Ou uma constatação do que a pessoa já sabia, mas não queria saber. Ok, eu posso partilhar. Sim, Rui. Eu por acaso estava a sentir bastante sonolência e esta pausa permitiu-me revigorar um bocado. E o que senti em termos corporais é que estava a fazer digestão, que eu tinha acabado de jantar, e senti um certo peso na barriga, acho que comi demais, e fiquei com uma certa sonolência. E estava a sentir, comi demais e até uma certa acidez, um certo... Pronto. E de vez em quando ao jantar cai nesse erro. E pronto, foi basicamente isso. Nem entrei assim em processo meditativo nem nada disso. Senti assim uma certa sonolência, uma certa quebra do jantar. Ok. Eu faço este exercício para as pessoas ganharem o hábito de olhar para dentro. Eu sei que este grupo não é virgem, porque muitos já faziam experiências num sítio ou outro, e às vezes muitas e muitos anos, mas é uma pequena sugestão. Ok, obrigado, Rui. Posso, Thomas? Uhum. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer, porque eu normalmente faço a meditação sentada na cama com as pernas cruzadas e com os pés no chão, tenho feito pouco, apesar de saber que faço Um pouco mais alto, mais perto do microfone. Eu normalmente faço a minha meditação sentada na cama e não ponho os pés no chão. E agora o facto de ter posto os pés no chão, isto trouxe-me muitas sensações. Trouxe-me a sensação de que eu não colava o pé completamente ao chão, como se me faltasse enraizamento. Mas apesar do pé estar completamente no chão, eu sentia que havia ligeiros... não estava completamente assente. Havia muito peso na zona da anca. A sensação da coluna e se estivéssemos aqui mais um pouco, eu começava a chorar. Quando mandaste abrir Começavas a chorar. A tristeza vai. Quando mandaste abrir a boca, claro que a coisa começou a vir ao de cima. Muito obrigada, foi mesmo uma experiência muito... Ok. Cada um pode fazer, obviamente, isto e outras coisas ao seu gosto. E eu já fiz muita bioenergética, eu já trabalhei muito com o corpo, mas agora eu tive essa sensação porque foi de uma forma muito soft, muito simples. Exatamente. A bioenergética, quando foi criada nos anos 50, por Alexander Lowen, era um método muito forte, para não dizer bruto. Sim. Hoje em dia, a bioenergética é muito biodinâmica e nós já somos um pouco mais bioenergéticos. O Zé Luís, que vem da análise bioenergética, como ele disse, também hoje tem um trabalho muito diferente daquele inicialmente dos anos 50. Sim, e precisamos justamente dessas diferentes ferramentas, mas o segredo é, obviamente, usá-los quando? Eu fiz bioenergética durante 6 meses, 2 vezes por semana, e aquilo era muito forte, até porque eu tenho 2 hérnias discais, eu não poderia ter feito aqueles exercícios, muitos deles, não poderia mesmo ter feito. Sim. Isso foi mesmo quase à pancada. Mas pronto, fez parte. Pois. Do meu processo. Muito obrigada, Thomas. Pode acontecer, sim. Ok. Mais? Eu senti... Dina? Posso? Eu senti o batimento cardíaco
não só o coração a bater, mas a irrigação, foi muito Em interessante. que parte do corpo? Senti na parte da nuca, parte do pescoço, claramente a pulsação, e a certa altura os lábios muito presentes. E tive mesmo necessidade, também percebo que tem a ver com o trabalho que temos vindo a fazer, mas foi muito bom o calor no rosto e o calor nos lábios, João. Queres dizer um pouco mais sobre isso? Porque isso para a maior parte das pessoas, suponho eu, é um pouco incompreensível. Explique melhor, é Sim, isso? Thomas? com que pode ter a ver? Nós andamos a fazer um trabalho de desbloquear anéis e eu tenho vindo a fazer um exercício com alguma regularidade para desbloquear a tensão no anel oral, no oral e no ocular, e pode também estar relacionado com isso, acredito eu. Olha, agora temos os anéis. Eu só tenho os anéis aqui, mas por acaso não tenho nenhum. Temos que explicar o que são anéis. Vais tu explicar? Dina, nós quem, Dina? Ok, nós do grupo de formação de especialização trazíamos um trabalho de casa e temos vindo a fazer cada um ao seu ritmo, cada um ao seu... Tínhamos uma proposta para ir trabalhando os anéis. Ok, mas sim, se calhar posso pedir a Conzi numa frase a explicar o que são anéis, para nós não ficarmos aqui no escuro. Sim. Então a Dina que está a falar é da formação da especialização em psicoterapia corporal biodinâmica, está no 2º ano, já a meio do 2º ano, e 3 dos módulos é sobre os anéis reichianos, e os anéis reichianos, o que ele nos diz é que ao longo do corpo, consoante os bloqueios existem em determinada fase do desenvolvimento do ser humano, o bloqueio vai atingir determinados segmentos, o segmento ocular, o segmento oral, o segmento do pescoço, o segmento do tórax, o segmento do diafragma, abdominal ou o segmento pélvico. Basicamente nesta imagem, se vocês conseguiriam, e porquê anéis? Anéis porque é à volta, é circular, não é no tórax, mas é no tórax e à volta de todo o corpo, não é no olho, mas é no olho, na cabeça, até à parte posterior do corpo. Então é literalmente como se fosse um cinto que aperta e que não nos deixa expandir, voltando aqui ao tema 2, que é o movimento espontâneo, não nos deixa ter um movimento espontâneo. O desenvolvimento fica comprometido, o desenvolvimento físico e emocional, dependendo só para terem uma ideia, por exemplo, o anel ocular, este bloqueio fica comprometido ainda no uterino, na fase uterina. Portanto, ao longo do desenvolvimento, havendo bloqueio, tem um segmento. Isto é a teoria reichiana dos anéis. Obrigado. Ok, mais alguém faz um comentário sobre essa pequena experiência daquilo que tenha vivido? Sim, Ana. Então, quero partilhar porque também tenho alguma curiosidade e não sei se terão alguma explicação para isto. Voltou a acontecer-me, eu faço meditação com alguma regularidade ou algo parecido a meditação, que é só estar um bocadinho comigo, sem hora marcada, ao longo dos dias. E voltei agora a sentir, quando estivemos a fazer este pequeno exercício, de vez em quando sinto uma certa desproporcionalidade no meu corpo, como se partes do meu corpo fossem gigantes comparativamente com o resto, e nem sempre são os mesmos locais do corpo. Agora, por exemplo, nestes 3 minutos, senti toda a parte do tronco e dos membros completamente maiores relativamente à cabeça e às pernas e aos pés. E não sei, ao início assustava-me com isto, agora não, aceito, mas não sei porque é que isto me acontece. Mas efetivamente voltou a acontecer-me agora quando fizemos este exercício. Pois, não sei. Posso ter hipóteses, mas não tenho certeza sobre isso. Por mim, vamos lá ver o que outras pessoas queiram dizer, mas por mim pode ser que a sua atenção, quer dizer, awareness, está mais nessa zona, a respiração ficou mais intensa
e assim ganhou maior dimensão para si, na sua imagem corporal, naquele momento, essa parte do corpo. Se estivesse a andar, como estava sentada, se estivesse a andar, se calhar dava mais atenção às pernas. Se estivesse a jogar ténis, se calhar seria mais para as mãos e os braços. Mas não pretendo que seja uma explicação assim certinha. É uma hipótese que eu tenho. Posso dizer uma coisa, Ana? Sim, claro. Só introduzir aqui algo que já há um bocadinho era para ter introduzido, que é a leitura corporal não pode ser feita de uma forma tão objetiva. Ela tem que ser sempre integrada na história da pessoa. E, portanto, em consulta, o que nós iríamos fazer, mesmo com estes bonecos, não é? Isto tem que ser mais explorado. É uma ideia que temos, mas não é uma interpretação, vou usar aqui uma terminologia só de brincadeira, não é uma interpretação histérica, não é? É uma interpretação de, ok, no seu contexto de vida, o que é que isso poderia significar para si? E pode levar isso, que é em que momentos da minha vida, em que outros momentos da minha vida, eu já senti isto. Uhum. Okay? Faz muito sentido. Obrigada. Obrigada eu. Ok, obrigado. Mais alguém quer partilhar? Thomas, a Maria Souza deixou uma pergunta escrita, não sei se ela não consegue ligar o microfone. Ela Sim. disse que sentiu desconexão com o corpo e faz duas perguntas. A consciência da sensação de desconexão com o corpo significa necessidade de proteção? Necessidade de? Proteção. E a outra pergunta é, por que se chega a este ponto de quase como se estivesse fora dele? Bom, essa segunda pergunta é relativamente fácil de responder. A pessoa desliga-se do corpo, desconecta-se ou dissocia-se, como a gente diz, quando sentir o corpo é muito doloroso. Então, se sentir é mau, deixe de sentir. Isso acontece quando as pessoas passam então por experiências negativas a nível corporal, a nível psíquico também, porque as nossas emoções são vividas também a nível do corpo. Agora não sei nada sobre a história da pessoa, também não ia falar aqui, mas basicamente podemos dizer que são experiências negativas, dolorosas, que fazem que nós introduzimos essa dissociação. Segundo, nesta situação, então temos que andar muito devagar, porque senão voltamos a ser de novo aquilo que é doloroso e assustamos-nos e voltamos outra vez para trás. Então, essas pessoas, então, normalmente é muito melhor fazer esse tipo de trabalho, primeiro acompanhado e depois de olhos fechados, de olhos abertos, porque de olhos fechados nós não sabemos o que está à nossa volta, qualquer coisa pode acontecer. Mesmo quando estamos em casa e fazemos um exercício destes e automaticamente vêm à tona coisas do passado, conscientemente, inconscientemente, imagens, não sei o quê. Então, se estamos de olhos abertos, controlamos a situação e vemos, hoje estou aqui, estou seguro. Se não, outra coisa pode inundar-me o meu passado. Então, isso são as duas coisas que eu poderia dizer aqui neste momento. Sim, posso dizer Conceição? uma coisa? Sim. Então, basicamente, ou seja, estamos a falar de experiências traumáticas e é por isso que a pessoa dissocia. E o que o Thomas diz neste cuidado que é preciso ter tem a ver com o não retraumatizar, que por vezes pode acontecer, mas também este ir devagar no sentido de dar segurança ao self. O self não se pode sentir ameaçado. E por vezes, havendo uma ameaça, então vamos voltar à casinha, ficamos mais fechados ou dissociamos mais. Pois. Obrigado pela pergunta. Isso. E então, se conseguirmos gerir isto minimamente, para que isso aconteça nos momentos em que temos disponibilidade, seja em termos de tempo ou de acompanhamento, é melhor para todos. Isso faz-me lembrar aqui uma frase que escrevi a partir do José Luís. As emoções desagradáveis.
Porque todos gostamos de amar, gostamos da alegria, gostamos de saltar e não sei o quê. Mas pouca gente gosta de chorar, de ter dor. Então, como lidar com as emoções desagradáveis? E a minha experiência é que as emoções, quando são apropriadas e quando nós entramos nelas, desde que haja as condições externas, deixam de ser desagradáveis. Isso soa um pouco, não sei, arrogante, se calhar, mas há situações em que chorar é apropriado. Quando alguém morre, por exemplo, eu não passei um exame e estudei muito pelo exame, é injusto, outra coisa qualquer. E uma raiva também. Às vezes uma raiva é justificada. E se eu for emocionalmente livre, que não é tão fácil quanto isso, não é? Mas se for uma pessoa emocionalmente livre, consigo viver a raiva no momento da raiva e com prazer até na raiva, e com prazer no prazer, etc., também, mas também com sentindo a tristeza apropriada. Enquanto nós, que normalmente afastamos tanto de nós os sentimentos chamados desagradáveis, então quando surgem já é uma catástrofe, é para ir embora. Deixa-me só dizer uma coisa, posso? Então aqui na questão de tu disseste prazer na raiva, só esclarecer aqui um bocadinho. Quando falamos em prazer na raiva, porque isto pode ser um bocadinho sádico, não é? Não tem nada a ver com isso, está bem, por favor? Sim. Quando falamos em prazer na raiva, nós falamos no ciclo carga-descarga, ok? Sim. E portanto a descarga dessa tensão promove na pessoa que está a vivenciar então esse prazer no sentido de alívio. De libertação da energia, da grande quantidade de energia. Sim, sim, claro. Obrigado pela chamada, a Pedro. Mas só para, não sei se tu estás a ver as horas, já passa das 10, ok? Só para te... Sim, sim. Vamos assim, eu quero só dizer uma coisa, não me estragues o meu pensamento. Pois, eu queria dizer, as emoções e os sentimentos têm uma grande vantagem. São passageiros. Hoje estou com tristeza, amanhã estou com alegria, depois fico com raiva, depois fico com não sei o quê. Isso vemos na terapia muitas vezes, que as pessoas estão com raiva, exprimem a raiva e depois, de certa maneira, perdem esse excesso de energia e ficam numa situação mais frágil ou lembram-se de uma tristeza que a raiva escondeu. Criaram depois a raiva para não sentir a tristeza. Então, isso é a grande diferença entre a tristeza e a depressão. Porque a depressão podemos ter durante anos, não é? E a tristeza ter durante anos é muito difícil, porque é muito cansativo chorar o tempo todo. Enquanto depressão não é chorar. Depressão está bloqueado, está sem vontade de fazer algo, seja o que for. Está deitado na melhor das hipóteses. Então, podemos ficar nesse estado durante muito, muito tempo. Então, enquanto nós, como seres saudáveis, passamos por uma série de sentimentos todos os dias e todas as semanas, todos os anos, que a própria vida nos proporciona, se nós conseguimos reagir àquilo que a nossa vida nos apresenta. Posso agora ler aqui a questão da Filipa? Então a Filipa diz, eu tenho um problema na articulação temporomandibular e com o stress tudo piora, na medida em que a tensão é maior e a dor aumenta. Isto é muito interessante, Filipa. Queres dizer alguma coisa, Thomas, sobre isto? Bom, a Filipa não é única, não é? Sim. Isso é uma das dores crônicas que se encontra frequentemente. E se vamos a um fisioterapeuta, vamos ter massagem, que é bom, vamos ter talvez outras intervenções, vamos ter uma indicação talvez de fazer pequenos exercícios no sentido de abrir e fechar, também é bom. Mas para nós podemos fazer isso tudo e fazemos isso tudo. Mas para a nossa questão é obviamente o que está por trás.
E esse por trás, nós por experiência e por livros podemos ter hipóteses, mas nunca sabemos como é nessa pessoa, porque não conhecemos a história de vida dessa pessoa. Só a pessoa pode descobrir. Nós, com perguntas, ou com histórias, com aquilo que partilha da história da vida, podemos aproximar-nos da origem disso. Mas isso aqui, a papo seco, é um pouco difícil, e até pouco ético de falar. Claro, é mesmo só enquadrar a Filipa e dizer, Filipa, nós podíamos enquadrar isso numa matriz teórica, naquela que já que falei hoje dos anéis reichianos, e como eu disse, há um segmento, que é o segmento oral, em que, atenção, no segmento oral prende o maxilar e sim há problemas associados a esse segmento. Agora, como o Thomas estava a dizer e como eu já referi, cada história é uma história, cada vivência é uma vivência. Nós em consulta, em conjunto com a pessoa, construímos e reconstruímos histórias, desde que faça sentido para aquela pessoa e que o corpo depois se liberte, e o corpo ao libertar-se, se permita que haja essa fluidez e que deixe de haver essa tensão, ok? E deixe dizer, o estatuto disto, o tipo que fazemos aqui, essa conversa com o corpo, é uma coisa aberta ao público, qualquer um podia inscrever-se, receber o link e tal. Isto não é um grupo de terapia, porque se fosse um grupo de terapia, tínhamos que assumir um compromisso de confidencialidade, que às vezes se faz, quer dizer, faz-se de qualquer maneira, mas mesmo na internet, mesmo no Zoom, fazemos isso, mas é um compromisso assumido, é escrito, e aí podemos entrar mais a fundo, e são grupos normalmente que já se conhecem, que se vêem não só por uma hora, mas é outro tipo de atividade. Aqui é mais um esclarecimento, a apresentação de certos conceitos, com as pessoas passarem certas vivências, mas não podemos entrar muito na história das pessoas, porque assim já entramos no outro nível que não é chamado aqui. Isso. Ok, só para dizer que também temos aqui um comentário, Thomas, de Maria de Souza, que não vais enquadrar isto, vais ver. Porque nos ataques de pânico ficamos com a respiração tão descontrolada, o que se passa com o corpo e com as emoções, o que podemos fazer para melhorar e minimizar as crises, diz-nos a Maria de Souza. Bom, só uma palavrinha, Thomas, vá, só uma para isto. Bom, o pânico é a coisa um pouco talvez mais difícil que há, não é? De trabalhar. Então, o que temos que fazer, respirar devagar e regularmente. Agarrar-se a alguém de confiança, de preferência. Isso pode ser feito em casa, treinado de certa maneira, mas isso precisa de um acompanhamento por alguém, acho eu. Sim, um acompanhamento longo. Poderemos apenas recomendar, eu iria sugerir exercícios de grounding básicos. Pode pesquisar na net e vai encontrar alguns exercícios de grounding que vão fazer muita diferença e vão fazer muito bem. Uhum. Sim? Okay. Bom, acho que percorremos todos. Ok. Então, resta-me agradecer não só o convite ao IPPC à Conceição, o apoio técnico da Joana, mas também a vossa participação. Sim, e nós, IPPC, resta-me agradecer a todos os que se inscreveram, todos os que estiveram, todos os que vão receber. Foi com muito orgulho, foi muito bom esta adesão que tivemos muitos inscritos, apesar de percebermos que depois a adesão presencial aqui, não foi presencial, na sala virtual não foi tanta como os inscritos, mas pelo menos se inscreveram é porque o interesse é cada vez maior nesta ligação, nesta unidade funcional mente e corpo. E isso é muito bom, é a missão do IPPC, é divulgar a psicoterapia corporal em Portugal, quer para o público em geral, quer para os profissionais de saúde, e levar a uma intervenção cada vez mais integrativa, mais holística, nesta perspectiva do olhos do todo do ser humano, da compreensão do ser humano. Dizer-vos que hoje não está a Liliana, mas também faz parte da nossa equipa, ela despediu-se de vocês. Agradecer também à Joana, também é da nossa equipa, mas que estas horas, fora de horas, não teria que estar, mas que está. Obrigada, Joana, e obrigada mais uma vez a ti, Thomas, por estares connosco. Obrigada a todos, um até breve e um até já.